Então, galera, é isso mesmo. No vídeo de hoje a gente vai testar a TV da LG OLED C5 com o PS5 Slim em vários jogos em 4K e 120 Hz, porém o 144 Hz da TV vai estar ativado, assim como outras tecnologias também, como também o VRR. E tudo vocês vão conferir em primeira mão nesse vídeo comigo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, deixe nos comentários o que você achou da imagem dessa TV da LG, a C5, a OLED, que está em primeiro lugar no mundo. E compartilhe esse vídeo com o seu amigo, porque eu tenho certeza que ele também vai gostar. Então, vamos lá para o vídeo, que eu vou explicar tudo e mostrar para vocês em primeira mão. Mas antes, entrem no nosso canal de ofertas lá no WhatsApp e não fique fora das melhores ofertas do mercado. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, galera, antes de começar os testes, eu quero mostrar para vocês a configuração tanto da TV como também do PS5 Slim para ser totalmente transparente com vocês. Então, aqui em configurações já aparece tudo isso aqui já. E lembrando para vocês que o VRR é ativado assim que entra no jogo. Então, aqui em otimizações do game vai aparecer várias informações, inclusive ó, todas as informações aqui, como o VRR ativado, o G-Sync também, o modo de 144 Hz também está ativado e todas essas configurações. Assim como também na imagem, tá todas essas configurações aí da TV. E agora, voltando, vocês também vão conferir agora as configurações que eu deixei aqui no PS5 Slim. Em configurações, descendo aqui até tela e vídeo, já tem todas essas configurações aqui ativadas, como resolução 4K, VRR automático, LR também automático, e o 120 Hz também aqui automático. Então, todas essas configurações aqui do PS5 Slim está aqui configurado da forma correta, para tirar todo o potencial do PS5 Slim. Mas eu acabei descobrindo uma coisa bem interessante durante esses testes, que foi o seguinte: eu acabei, durante os testes, trocando o DualSense pelo controle da TV. E olha o que foi que eu descobri, galera. Simplesmente dá para mexer aqui ó, no menu do PS5 Slim e, consequentemente, do Pro também. Aqui, ó, dá para mexer com o próprio controle, ó, não tenho nada na outra mão, ó. O próprio controle da TV, você também consegue estar aqui selecionando o jogo com o controle da TV. Isso eu achei insano. Mas foi uma das descobertas e com o passar dos vídeos, quem sabe a gente vai descobrindo mais, né? Então vamos lá para os testes que eu quero mostrar tudo em primeira mão para vocês. Começando com o Avatar Frontiers of Pandora, na LG OLED C5. Aqui a experiência sobe de nível. Essa TV entrega um dos melhores painéis OLED do mercado e isso fica muito evidente nas cores. A vegetação de Pandora é extremamente viva, com tons de verde muito mais ricos e naturais, enquanto o azul dos navios ganha um destaque absurdo. O contraste é simplesmente perfeito. Como toda TV OLED, a C5 tem pretos absolutos. Então as cenas mais escuras você percebe muito mais profundidade e detalhe. Nada fica acinzentado. Agora, o que realmente faz diferença aqui é a fluidez. Com o suporte aos 120 Hz e tecnologias como VRR, o jogo do PS5 roda extremamente suave, sem travamentos, principalmente durante exploração e combate. O tempo de resposta da C5 também é praticamente instantâneo, então os movimentos ficam muito mais precisos. Isso é algo que você sente na jogabilidade. E o HDR nessa TV é um espetáculo à parte. Os efeitos de luz, o brilho da natureza bioluminescente e o céu de Pandora simplesmente saltam da tela. Agora, indo mais a fundo em Avatar, essa é exatamente a situação onde você percebe o verdadeiro potencial da combinação entre o PS5 Slim e a LG OLED C5. O PS5 Slim entrega um mundo extremamente detalhado, com a densidade de vegetação absurda, iluminação dinâmica e efeitos volumétricos muito bem trabalhados. Só que o diferencial mesmo está como a OLED C5 consegue reproduzir tudo isso. No geral, jogar Avatar nessa configuração não é sobre gráficos bonitos, é sobre imersão completa nessa TV OLED da LG. Agora indo para Call of Duty, aqui é onde o conjunto do PS5 Slim com a LG OLED C5 mostra força de verdade, principalmente em desempenho. Diferente de Avatar, que é mais contemplativo, Call of Duty exige resposta rápida o tempo todo.
E é exatamente aí que essa combinação se destaca. O PS5 Slim consegue entregar taxas de quadro bem mais altas e com a C5 rodando em até 120 Hz, a sensação de fluidez é absurda. Tudo fica extremamente rápido e suave, o que faz muita diferença em partidas competitivas. E não é só fluidez, o tempo de resposta praticamente instantâneo da OLED elimina qualquer rastro de movimento. Isso significa que você enxerga o inimigo com muito mais clareza, mesmo em movimentações rápidas. O input lag baixíssimo também entra forte aqui. Cada comando no controle é refletido quase que instantaneamente na tela. Em um jogo como Call of Duty, isso pode ser literalmente a diferença entre ganhar ou perder um confronto. Outro ponto importante é a visibilidade. O contraste da OLED C5 ajuda muito a destacar inimigos em cenários escuros. Áreas com sombra ficam realmente escuras, mas sem perder detalhe, então você consegue identificar movimento com mais facilidade. As cores também ajudam na leitura do jogo, explosões, efeitos de luz, fica bem mais definido e com ótimo destaque, sem confundir a visão durante o combate. E no HDR o impacto visual é muito forte, explosões ficam intensas, flashes de luz são mais realistas e tudo ganha mais peso durante a gameplay. No final, Call of Duty, nessa combinação, não é só mais bonito ou mais fluido, é mais eficiente. É uma experiência que realmente melhora a forma que você joga. Agora indo para Deadstream. Aqui a experiência muda completamente. Esse é um jogo muito mais contemplativo. E é exatamente aí que o PS5 Slim junto com a LG OLED C5 conseguem brilhar de uma forma diferente. O foco aqui não é velocidade, é imersão. E a qualidade de imagem dessa TV faz toda a diferença. As paisagens abertas ficam impressionantes, montanhas, campos e o céu têm uma sensação quase real, principalmente por conta do contraste perfeito da OLED. As áreas escuras são realmente escuras, e isso cria uma separação muito mais natural entre os elementos da cena. Outro ponto forte são as cores mais suaves. Diferente de outros jogos mais vibrantes, Deadstream trabalha com uma paleta mais fria e realista, e a C5 respeita isso muito bem, sem exagerar nas cores. Tudo fica mais fiel à proposta do jogo. E quando entra chuva, neblina ou aquele clima mais pesado, a TV mostra ainda mais qualidade. Os efeitos atmosféricos ficam muito mais densos e realistas, aumentando muito mais a sensação de isolamento que o jogo quer passar. A fluidez também é importante, mesmo sendo um jogo mais lento, o PS5 mantém uma performance muito mais estável e a taxa de atualização da C5 garante movimentos suaves, principalmente nas travessias e na câmera. O HDR aqui é mais sutil, mas extremamente importante. Não é sobre brilho exagerado, e sim sobre equilíbrio. Luz natural, reflexos e variações de iluminação ficam muito mais realistas. No geral, o PS5 Slim e a TV OLED nesse jogo é a combinação perfeita. Agora, em Hogwarts Legacy, essa combinação do PS5 Slim com a LG OLED C5 entrega uma experiência simplesmente mágica, literalmente. Esse é um jogo que depende muito da ambientação e a qualidade da OLED faz toda a diferença. O castelo de Hogwarts ganha um nível de detalhe impressionante, com iluminação dinâmica, sombras mais profundas e textura muito mais definidas. O contraste aqui é um dos grandes destaques. Ambientes internos, como corredores e salas mais escuras, ficam extremamente imersivos graças aos pretos perfeitos da OLED. Ao mesmo tempo, as áreas externas, como o pátio e os campos ao redor, têm uma iluminação muito bem equilibrada. As cores também são muito mais bem trabalhadas. Diferente de outros jogos, aqui você tem uma mistura de tons mais quentes e frios. E a TV consegue equilibrar tudo sem exagerar, deixando a imagem bonita e natural ao mesmo tempo. Na questão de desempenho, o PS5 Slim segura muito bem o jogo, e com os 120 Hz e o VRR da C5,
a movimentação fica mais suave, principalmente durante explosão e combate. O tempo de resposta rápido também ajuda bastante nas batalhas, deixando tudo mais preciso e fluido, mesmo com muitos efeitos acontecendo ao mesmo tempo. Outro ponto importante é o nível de detalhe nos ambientes. A OLED C5 mantém a nitidez mesmo em movimento, então você consegue perceber pequenos elementos no cenário que ajudam ainda mais na imersão do jogo. No geral, Hogwarts Legacy nessa configuração não é só um jogo bonito, é uma experiência completa. A combinação do PS5 Slim com a OLED C5 realmente faz você se sentir dentro do mundo mágico. Agora, em God of War Ragnarok, essa combinação do PS5 Slim com LG OLED C5 entrega uma experiência simplesmente absurda em todos os sentidos. Esse é um jogo que trabalha muito bem com contraste, iluminação e detalhes, e é exatamente aí que a OLED C5 se destaca. As cenas mais escuras são um espetáculo à parte, e os pretos são realmente profundos, o que traz muito mais imersão, principalmente em cavernas, florestas densas e momentos mais dramáticos da história. Nada fica acinzentado, tudo tem profundidade. E quando entra luz em cena, o impacto é imediato. O brilho do HDR valoriza muito efeitos como fogo, magia e reflexos, criando um contraste muito forte entre claro e escuro. Isso dá um peso muito maior para cada cena. Os cenários são extremamente ricos em detalhes e o PS5 Slim consegue entregar tudo isso com muita qualidade. A OLED C5 acompanha perfeitamente, mantendo a nitidez mesmo em momentos de ação intensa. Durante o combate, que é rápido e pesado ao mesmo tempo, a fluidez se mantém excelente. A taxa de atualização de até 120 Hz, junto com o tempo de resposta rápido da TV, fazem com que cada movimento, esquiva e ataque aconteça de forma limpa e precisa. E isso faz diferença na gameplay. Você sente mais controle durante as lutas, principalmente nos momentos mais intensos contra vários inimigos. As cores também merecem destaque. Tons mais frios como gelo e neblina contrastam muito bem com elementos quentes como fogo e explosões. Tudo fica bem equilibrado, sem exageros. No geral, jogar God of War Ragnarok no PS5 Slim com a LG OLED C5 é um espetáculo à parte. Agora em Cyberpunk 2077, e é aqui que o conjunto do PS5 Slim com LG OLED C5 simplesmente dá um show visual. Este é um dos jogos que melhor aproveita a iluminação e efeitos de luz, e na OLED C5 isso fica em outro nível. Negate City ganha vida de verdade, principalmente à noite. O contraste é um dos maiores destaques. As ruas escuras, becos e ambientes internos ficam com pretos profundos, enquanto os letreiros de neon e luzes da cidade brilham com mais intensidade. Isso cria uma imagem com muito mais profundidade e impacto visual. E falando em luz, o HDR aqui é absurdo. Reflexos, placas luminosas, faróis e efeitos de iluminação saltam da tela, mas sem estourar a imagem. Tudo é bem controlado e extremamente realista. O PS5 também faz um ótimo trabalho com os detalhes do jogo, e a OLED C5 consegue mostrar tudo com muita nitidez, texturas de roupa, superfícies e até pequenos elementos do cenário aparecem com muita clareza. Outro ponto que chama a atenção é a fidelidade das cores. Em Cyberpunk tem uma identidade visual muito forte, com mistura de tons vibrantes e escuros, e a TV consegue equilibrar isso perfeitamente. Na questão de desempenho, a experiência também é muito sólida, a fluidez se mantém boa, e com os 120 Hz e o VRR da C5, a movimentação fica mais suave, principalmente dirigindo pela cidade ou durante combates. O tempo de resposta rápido da OLED ajuda bastante na sensação de controle, deixando tudo mais preciso durante a gameplay. No geral, Cyberpunk 2077 no PS5 Slim com a LG OLED C5 é uma vitrine do que essa TV consegue fazer. Se tem um jogo para mostrar o poder da OLED,
é esse aí. Agora, em Marvel Spider-Man, aqui a combinação do PS5 Slim com a LG OLED C5 entrega uma das experiências mais fluidas e impressionantes que você pode ter hoje. Logo de cara, o que mais chama a atenção é a movimentação. Balançar pela cidade em alta velocidade exige muito da performance, e o PS5 Slim segura isso com excelência. Com a OLED C5 rodando em até 120 Hz e com suporte ao VRR, isso fica muito mais suave. É uma sensação de fluidez constante. A cidade de Nova York também ganha outro nível nessa TV. O contraste da OLED faz com que as sombras entre os prédios fiquem muito mais profundas, enquanto as áreas iluminadas têm um brilho bem controlado e realista. As cores também se destacam bastante. O traje do Homem-Aranha fica extremamente vibrante, principalmente o vermelho e o azul, mas sem exagero. Tudo fica muito equilibrado. O HDR entra forte aqui também. Pôr do sol, luz da cidade à noite e efeitos das habilidades ganham muito mais vida, deixando tudo mais cinematográfico. Outro ponto importante é a nitidez em movimento. Mesmo em alta velocidade, a OLED C5 mantém os detalhes, o que aumenta ainda mais a imersão nesse jogo. Outro ponto que chama a atenção é a consistência da iluminação ao longo do mapa. Conforme você atravessa diferentes regiões da cidade, a variação de luz é muito natural. A OLED consegue manter o equilíbrio entre áreas claras e escuras sem perder detalhe em nenhuma delas. Outro detalhe importante é o conforto visual. Mesmo com muita ação, cores vibrantes e velocidade alta, a imagem continua agradável sem exageros de brilho ou saturação. No fim, Spider-Man com o PS5 Slim na TV OLED C5 é a combinação perfeita da realidade do jogo. Agora em The Last of Us Parte 2, a experiência muda completamente de ritmo. Aqui tudo é mais denso, mais emocional e muito mais detalhado. Esse é um jogo que trabalha absurdamente bem a iluminação e os pequenos detalhes. E o PS5 Slim, junto com a LG OLED C5, conseguem elevar isso a outro nível. O primeiro destaque vai para o realismo das cenas. A iluminação é extremamente natural e a OLED C5 reproduz isso com muita fidelidade. Ambientes internos com pouca luz ficam incrivelmente imersivos, graças aos pretos profundos da tecnologia OLED. E o mais importante é que mesmo nessas cenas escuras você não perde detalhe. Dá para enxergar textura, profundidade e pequenos elementos que fazem toda a diferença na ambientação. Outro ponto muito forte são os personagens. Expressões faciais, texturas da pele, iluminação do rosto, tudo ganha mais vida nessa TV. Isso aumenta muito mais o impacto emocional do jogo. Durante a exploração, a qualidade de imagem continua impressionante. Cenários destruídos, vegetação chuvosa, sujeira, cada detalhe aparece com muita nitidez, sem parecer artificial. Quando entra em combate, mesmo sendo mais lento e denso, a fluidez continua sólida e o PS5 segura muito bem a performance. E a OLED C5 garante uma resposta rápida, deixando os movimentos naturais e precisos. O HDR aqui não é exagerado, ele é refinado, luz entrando por janelas, reflexos em superfícies molhadas, lanternas, tudo é muito bem equilibrado, trazendo realismo muito grande nas cenas do jogo. No geral, essa não é só uma experiência visual, é emocional. Jogar The Last of Us Parte 2 nessa configuração é sentir cada momento com mais intensidade. Agora no EA Sports FC 25, aqui a experiência muda mais uma vez. O foco sai do gráfico cinematográfico e vai direto para fluidez e precisão. E é exatamente nesse tipo de jogo que o conjunto do PS5 Slim com a LG OLED C5 mostra o quanto é consistente. O primeiro ponto que chama a atenção é a suavidade da gameplay. Como um jogo que roda em alta taxa de quadros, a combinação com 120 Hz da C5 deixa tudo extremamente fluido. Passes, movimentação dos jogadores e a física de bola ficam muito mais naturais. E em um jogo de futebol, isso faz toda a diferença. Cada movimento precisa ser preciso e o tempo de resposta praticamente instantâneo da OLED garante que seus comandos aconteçam sem atraso. O input lag é baixíssimo, ajuda muito no competitivo.
Chute, passe, mudança de direção, tudo responde na hora, o que dá uma sensação de controle total dentro da partida. Outro ponto forte é a nitidez em movimento. Mesmo com a câmera se movimentando o tempo todo e vários jogadores na tela, a imagem continua limpa, sem borrões. Isso facilita muito na leitura do jogo. As cores também ganham destaque aqui. O gramado fica muito mais vivo e uniforme. Os uniformes dos jogadores aparecem com mais definição e o contraste ajuda a separar bem cada detalhe na tela. A iluminação dos estádios também é muito mais detalhada, com HDR da C5, refletores, sombras no campo e detalhes da torcida, fica mais realista, principalmente em jogos noturnos. E o detalhe importante, a consistência visual, diferente de jogos mais pesados, aqui você tem uma imagem limpa o tempo todo, sem quedas ou variações, o que é essencial para manter o foco durante a partida. Em geral, é a combinação perfeita para o UFC 25. Agora, em Forza Horizon 5, aqui é onde o conjunto do PS5 Slim com LG OLED C5 entrega uma das experiências visuais mais impressionantes de todas. Esse é um jogo que explora muito bem cores, iluminação e variedades de cenários, e a OLED C5 simplesmente valoriza cada detalhe. O primeiro impacto vem das cores. O México no jogo é extremamente vibrante, com paisagens cheias de vida, e a OLED consegue entregar tons muito mais ricos e naturais. Céu, vegetação, areia, tudo ganha mais intensidade sem parecer artificial. O contraste também faz muita diferença. Em áreas com sombras, como florestas ou túneis, os pretos são profundos e mantêm os detalhes. Já nas áreas abertas, com o sol forte, o brilho do HDR traz uma iluminação muito mais realista. E falando em HDR, aqui ele brilha de verdade. Reflexos nas laterais dos carros, luz do sol, pôr do sol, tudo fica muito mais impactante e com sensação de quase real. Agora, quando entra velocidade, a coisa fica mais interessante. O PS5 Slim mantém uma ótima fluidez e com 120 Hz da C5, dirigir em alta velocidade fica extremamente suave. Mesmo correndo rápido, a imagem continua limpa. A OLED C5 tem um tempo de resposta muito rápido, então não tem borrão. Você consegue ver o cenário passando com clareza, o que aumenta muito a imersão do jogo. Outro ponto é o nível de detalhe dos carros. Pinturas, reflexos, sombras, tudo é produzido com muita fidelidade, dando uma sensação de realismo muito grande. E a mudança de dinâmica de clima também é um espetáculo. Chuva, sol, poeira, a TV consegue representar essas variações com muita qualidade, deixando cada corrida diferente da outra. No geral, Forza Horizon 5 na TV OLED C5 é a combinação perfeita. Agora, no Fortnite, aqui a combinação do PS5 Slim com LG OLED C5 mostra mais uma vez como o desempenho e qualidade de imagem podem andar juntas de mão dadas. Esse é um jogo muito rápido, principalmente em partidas competitivas, e o PS5 Slim consegue entregar altas taxas de quadros com muita estabilidade. Com a C5 rodando em até 120 Hz, a fluidez fica simplesmente excelente. Movimentação, construção, troca de armas, tudo acontece de forma extremamente suave. Isso faz muita diferença na gameplay, principalmente em momentos mais intensos. O tempo de resposta da OLED também entra forte aqui. Como é praticamente instantâneo, você sente que cada ação no controle acontece na hora na tela, o que aumenta muito a precisão do jogo. Outro ponto importante é a clareza da imagem. Mesmo com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a OLED C5 mantém tudo bem definido. Personagens, construções e efeitos visuais continuam fáceis de identificar nessa TV. E o contraste ajuda bastante na visibilidade. Inimigos se destacam melhor no cenário, principalmente em áreas com sombras ou iluminação mais complexa. As cores no Fortnite são bem características, mais vibrantes e estabilizadas, e a OLED consegue realçar isso sem exagerar. O mapa fica bonito, vivo e muito agradável de jogar. No HDR, efeitos como explosões, habilidades e iluminação do ambiente ganham mais impacto, deixando a experiência ainda mais envolvente. Outro detalhe importante é a consistência. Mesmo em partidas longas com muita ação, a imagem continua estável, sem quedas de qualidade, o que é excelente para manter o foco no jogo.
No geral, o Fortnite no PS5zinho com LG OLED C5 entrega extremamente o que o jogo precisa: fluidez, resposta rápida e uma imagem totalmente limpa. Agora em Red Dead 2. Aqui a experiência é totalmente focada em imersão e realismo, e é exatamente onde o PS5 Slim, junto com a LG OLED C5, conseguem brilhar de forma impressionante. Esse é um jogo rico em detalhes, e a OLED C5 valoriza cada um deles, desde a textura das roupas, da pele dos personagens, até os elementos do cenário, como lama, madeira e vegetação. Tudo ganha muito mais vida nesse jogo. O contraste aqui faz uma diferença enorme. As noites no jogo são extremamente escuras, mas graças ao preto perfeito da OLED, você consegue sentir a profundidade do ambiente sem perder os detalhes importantes. E quando entra o dia, o HDR da C5 transforma completamente a experiência. O nascer e o pôr do sol são simplesmente espetaculares. A iluminação natural e os reflexos e as cores criam uma cena quase real. Outro ponto muito forte são as cores. Red Dead trabalha com uma paleta mais quente e natural, e a TV respeita isso muito bem. Nada fica artificial, tudo parece mais fiel à realidade. Durante a exploração, a sensação de imersão é muito grande. A profundidade de imagem da OLED faz com que os cenários pareçam mais vivos, quase tridimensionais. E mesmo sendo um jogo mais lento, a fluidez continua sendo importante. O PS5 mantém uma performance estável e a resposta rápida da C5 garante movimentos suaves e naturais. Outro detalhe que chama a atenção é o nível de detalhe nas sombras. Em florestas, interiores ou durante a noite, você ainda consegue perceber elementos do cenário sem perder informação. E isso aumenta muito a sensação de estar dentro do jogo, literalmente. Outro ponto impressionante é a forma como a luz se comporta no jogo. A iluminação dinâmica muda o tempo todo, seja com o movimento do sol, do fogo, lanterna ou reflexo. A OLED responde com um controle de brilho muito preciso. Durante cavalgadas, por exemplo, você percebe claramente a diferença entre áreas iluminadas e sombreadas, sem perder detalhe em nenhuma delas. Isso aumenta muito a sensação de profundidade no jogo. E falando em profundidade, a imagem aqui ganha uma camada extra por conta do contraste da OLED. Os cenários parecem mais vivos, com a separação muito clara entre primeiro plano e fundo, quase como se fosse 3D. No fim, Red Dead 2, nessa combinação, não é sobre pressa, nem sobre competição, é sobre imersão total. É aquele tipo de jogo que você joga no seu tempo, aproveitando cada detalhe que essa tela consegue mostrar nesse jogo perfeito. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Os testes foram insanos, os jogos ficaram muito mais bonitos nessa TV OLED da LG, a C5. E se vocês quiserem comprar essa mesma TV, eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo para vocês comprarem no melhor lugar com o melhor preço possível. E falando agora dos testes da TV, junto com o PS5zinho, eu particularmente já consigo dizer que o PS5 melhorou muito, entregou muito mais qualidade visual na TV OLED. Isso eu garanto para vocês, como foi mostrado aí em testes para vocês também. Mas claro que a gente vai também estar testando o PS5 Pro, vai estar também fazendo comparação com o PS5zinho e também vamos comparar uma TV OLED com a QLED também para a gente ver se tem diferenças marcantes entre elas. Então, para não perder os próximos vídeos, vocês já sabem, se você não é um inscrito, se inscreve, ativa o sininho e claramente compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário que eu fico bastante feliz e eu gosto de ver os comentários de vocês e também ali conversar com vocês nos comentários. É isso, galera. E até o próximo vídeo com mais conteúdo bacana para vocês. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work.